River Raid vs Skyrim. Nesse episódio, vou comparar os dois jogos e você vai entender de uma vez por todas as novas regras do jogo digital. Eu vou fazer uma brincadeira com dois jogos. Um jogo da minha época de criança, o River Raid, e um jogo que meus filhos adoram, que é o Skyrim, que é um jogo de RPG. Por quê? Porque essa revolução digital, ela mudou totalmente as regras do jogo. E eu acho que falando de jogos, né, fazendo essa analogia dos jogos, eu acho que vai ser mais fácil da gente poder entender como essa mudança ela impacta o nosso dia a dia de trabalho. E aí é preciso o quê? Fazer uma evolução de console, né? Ou na nossa caixola. Por isso que o Mindset aqui, nesse curso, ele é tão importante. Porque a gente vai perceber que a forma como tradicional que a gente sempre aprendeu e que a gente sempre trabalhou nas escolas, e principalmente vocês, né? E eu me incluo nisso também, que somos de escolas tradicionais de governo, né, é uma forma que hoje já não suporta e já não atende mais à necessidade dos nossos usuários. Por quê? Porque, na verdade, a gente precisa ajudar as pessoas a aprenderem. A gente não tem mais muito o que ensinar no momento que a gente está tão disruptivo, tão diferente, é tanto problema diferente, que não tem experiência passada que nos permita resolver problemas, né, a partir de ensinamentos, e sim de pesquisa e experiências. Então é isso que a gente vai fazer no curso. A gente vai passar por um método onde a gente vai pesquisar e experimentar soluções. Nós vamos usar o modelo que as startups usam para resolver problemas, né? Então eu vou apresentar para vocês rapidamente os ciclos de aprender para construir, depois construir para aprender, que são os ciclos que as startups usam. E aí eu vou usar então essa comparação desses dois jogos para que a gente possa tentar entender essa mudança de paradigma do pensamento tradicional, ou do mindset tradicional, e do mindset digital. Quando eu era criança, esse jogo River Raid era um jogo de Atari, e que, se vocês forem perceber, ele é um jogo que tem um aviãozinho que sai dando tiro, né, andando por um rio de uma forma bastante linear. O controle daquela época do nosso videogame era um controle muito simples, que a gente tinha basicamente, né, um manche para andar de lado e ir para frente com mais velocidade e para trás com menos, e um botão de tiro. E aí o jogo ia transcorrendo, né, de uma forma que a gente então tinha essas ferramentas já disponíveis, não tinha mais nenhuma. Então minha ferramenta era dar tiro, passar por esses campos de tanques de combustível para não acabar meu combustível para andar, e continuar voando e atirando nas coisas, né? De uma certa forma, então, você vê que o pensamento dos jogos daquela época era totalmente linear, né? Não tinha uma abundância de possibilidades. Era escasso, quer dizer. E a gente ia melhorando, e cada fase, na verdade, a diferença das fases eram padrões que iam sendo dificultados. Por exemplo, olha só, estou no cantinho aqui, é bem estreitinho, e às vezes o que acontece? Cada vez que a gente passa por uma fase, todos os bonequinhos, né, ou todos os helicópteros e navios, eles têm um comportamento padrão. Então era um jogo extremamente previsível, que a partir do momento que a gente passava de fase, a gente estava apto a ensinar para o próximo, né? Então, assim, quem jogava, aquele que jogava ia ganhando experiência, ia ganhando destreza motora, ia conhecendo, memorizando os caminhos, num modelo muito previsível de avanço,
e sempre com mudanças muito incrementais, porque a mudança, na verdade, era só de velocidade das peças e de estreiteza do caminho e posicionamento, às vezes, desses campos, desses tanques de combustível. Então a gente ia lá, né? Não tinha, era um padrão que a gente ia seguindo, né? E um jogo totalmente fechado. Você não tinha mais o que fazer. Você estava fechado ali naquele caminho. Você só tinha esse caminho para seguir. Você ia direto nele, atirando em todos os seus obstáculos, né? Mas você sabia que tipo de obstáculo você ia encontrar. Então era um jogo previsível. Era um jogo repetitivo, né? Se você for ver, parece, para quem não joga, que é tudo a mesma coisa. Essa fase que a gente está agora já é diferente da outra, mas você olhando, não tem muita diferença. Então a gente viu, né, essa questão de você ter, olha, um controle extremamente simples. Então suas ferramentas para trabalhar eram ferramentas estritas e simples, não tinha muito o que fazer além do que você já fazia, o que você estava preparado para fazer. Um método, né, que você ia melhorando, né, você garantia a melhoria através de um método que você ia melhorando a execução. Quanto melhor fosse a sua execução, melhor você era no jogo e mais longe você chegava. Né? E numa abordagem muito parecida e quase idêntica, né? Você não mudava muito a forma de pensar, você tinha que melhorar a destreza motora e a forma de executar. Né? E isso era se a gente comparar agora esse modelo do jogo com o modelo de aprendizagem, o modelo de trabalho, era um modelo de comando e controle. Quer dizer, quem estava acima ou que tinha mais experiência, ele dizia o que era certo, o que era errado e como as coisas deviam acontecer. Porque ele tinha experiência prévia de já ter passado por aquela fase e ele já sabe de memória como é que aquela fase, né, ela acontece, porque era previsível, e ele vai ensinar então para aqueles que estão chegando agora como é que o jogo funciona. Então é um jogo de receitas prontas, né, de métodos de execução, de processos bem definidos, né? Então são processos que são repassados, né, de parte a parte. Aquele que já passou daquela fase, ele consegue ensinar facilmente aquele que é iniciante, né? E aí você está no modelo de engrenagem, você está dentro de uma estrutura, de uma engrenagem, e você vai executando e vai fazendo sem pensar muito no que é necessário dentro desse aprendizado. E se a gente for olhar como é que a gente aprende, né, nas escolas tradicionais, desde do pré até a faculdade, não é muito diferente disso. Porque o professor ele tinha aquela autoridade de já ter o conhecimento pronto para te ensinar, e ele passava toda aquela informação, você tinha que memorizar aquela informação, e quanto mais memória você tinha, mais capacidade de aplicar e executar aquilo que você memorizou, você melhor ia nas provas, porque a parte de geografia, português, história, não tinha tanta interpretação das coisas. A interpretação era dada pelo professor. E a gente executava, e a gente aprendia, a gente memorizava. E as ferramentas estavam ali. Quando a gente chegava no mercado de trabalho, né, a gente acabava de estudar, entrava numa estrutura dessa, né, de produção linear e ia embora. E fazia a carreira toda assim. Meu pai foi bancário do Banco do Brasil e ele se gabava de ter todos os procedimentos do banco, né, na cabeça. Então ele era gerente de agência, e aí todos que precisavam saber como é que funciona tal e tal procedimento iam lá perguntar para ele. Só que aí o jogo mudou. Por quê? Veio o digital e jogou tudo que era procedimento padrão, tudo que era básico, tudo que era de execução, foi para dentro do computador. E aí a gente vê, né, um jogo completamente diferente, e principalmente, né, pelas mudanças que o digital trouxe em termos de conectividade, né, porque antes a gente trabalhava e estudava em locais muito fechados. Hoje, por exemplo, a gente pode estudar com o melhor professor do mundo. E ele pode estar em qualquer lugar. Né? Eu não sou o melhor professor do mundo, mas eu estou falando de Israel aqui com vocês. Quando que isso poderia ser possível
antes dessa hiperconectividade, dessas ferramentas digitais. E quantas ferramentas hoje, se você for olhar aqui agora, dê uma olhadinha aqui como é que é esse controle do Xbox. Eu não consigo mexer com ele. É impressionante, meus filhos jogam, aí a câmera, tem um negócio da câmera, aí tem o combo. Não, pai, o combo é assim, aí tem botão atrás, tem botão na frente, e aí não é mais um botão que você aperta e dá o tiro. Você tem que apertar 3, 4, 5 botões em conjunto para você gerar um movimento do boneco, para você... Então, assim, a complexidade das ferramentas que você tem hoje em dia, né, e as possibilidades de resolver as questões é muito diferente. Né? Então, quando a gente vê, né, que a gente está dentro de um ecossistema digital que é um mundo aberto, né, aí a gente começa a lembrar e comparar, né, o que era o nosso River Raid e o nosso modelo tradicional, o modelo de mentalidade fixa, o modelo de mental, onde a gente seguia num padrão linear. E a viagem, né, dentro desse mundo aberto, ele depende de todos os objetivos intermediários interligados, e a construção é muito pessoal. Cada um joga o jogo que quer. Então já não temos mais um jogo que te impõe, né, o que você tem que fazer. Você joga o jogo que acha que deve jogar. Você vai ter as possibilidades de dar as soluções. Você, quando eu falo, é você e sua equipe, possibilidades de soluções totalmente diferentes para cada caso que a gente pegar. E por isso que é tão importante, né, essa ideia. Tudo bem, a gente, dentro de uma escola, dentro de uma organização de aprendizagem, a gente pode trabalhar, obviamente, com a história principal, né, pensando no jogo, que estaria ligado ao quê? Aos objetivos estratégicos da organização, né, a gente estaria ligados a aquelas competências já identificadas, né, dentro do mapa de competências para aquelas funções que todo mundo possui. Quer dizer, você tem algumas coisas ali para te guiar como história principal, só que tem o seguinte: toda hora estão aparecendo missões novas e completamente diferentes que a gente não tinha ideia de como é que resolve. Cada dia é um dragão novo. E o dragão, a gente não mata ele com qualquer arma. Então esses dragões, essas missões que aparecem, a gente precisa estar preparado como profissional e como equipe para aprender, entender o problema que está vindo e aprender a construir as habilidades e as ferramentas para cumprir essas missões. E nesse meio tempo que a gente está aí tentando seguir essa história principal, que na verdade é o que a gente... é mais do mesmo que normalmente a gente tem feito. E tentando sair um pouco dessa história principal e cumprir algumas missões que a gente consegue perceber que dá para a gente evoluir e avançar e inovar nessas missões, tem uma coisa que é fundamental dentro desses novos jogos, que é o jogo digital, que é a jornada aleatória. Que é você começa a pesquisar por um lado, começa a fazer uma coisa e aparece soluções e oportunidades que você não estava prevendo antes de começar a fazer. E isso é uma coisa muito rica hoje em dia no mundo digital. Né? Então, quando você pensa em jornada aleatória, você pensa, por exemplo, que o Gmail é fruto de uma jornada aleatória. Né? Dentro da Google, 20% do tempo de trabalho pode ser utilizado para projetos pessoais. E o Gmail foi um desses projetos que se originaram de uma vontade pessoal. E olha só, quem não usa o Gmail hoje em dia? Né? Todo mundo usa. E foi uma coisa que não era esperado ser desenvolvido, não estava no plano principal, né, de ser desenvolvido pela Google. Tem uma outra história de uma ferramenta que eu não sei se vocês já ouviram falar do Slack, que é uma ferramenta de comunicação muito bacana. Ela saiu há 4 anos atrás, ela surgiu uns 4, 5 anos atrás, e hoje ela já vale 5 bilhões de dólares, a empresa. Era uma empresa de tecnologia que desenvolveu essa ferramenta para fazer atendimento aos clientes de tecnologia, né, deles. E aí os clientes começaram a gostar tanto da forma como a ferramenta funcionava, que pediram assim: PK, você não pode instalar essa ferramenta para a gente trabalhar internamente aqui não? E aí eles começaram a perceber que a ferramenta que eles tinham criado era muito mais valiosa do que o serviço que eles prestavam.
E aí eles caíram dentro do desenvolvimento da ferramenta e hoje ela vale mais de 5 bilhões a empresa por conta da ferramenta. Então essa questão da jornada aleatória, principalmente no momento que a gente está vivendo, né, onde a gente começa a pesquisar novas tecnologias, se apropriar de novos métodos, né, o que pode surgir daí em termos de cocriação interativa, a partir de vontades pessoais e de equipes, de se dedicar a alguma coisa que em princípio não parece ser um objetivo estratégico da organização, mas pode se tornar um grande valor, né? Pode revelar um grande valor. Por quê? Porque quando essas iniciativas elas são feitas de forma espontânea, as pessoas se engajam. E as pessoas se conectam com aquilo que é espontâneo, com aquilo que é autêntico, com aquilo que é singular. E essa conectividade é o que gera, né, a exponencialidade no digital. Quanto mais você se coloca em termos de singularidade e autenticidade, mais você vai conectar pessoas da sua tribo para seguir adiante com um sonho comum, com planos em comum. Né, que muitas vezes o que acontece a própria organização, como ela não tem essa percepção, né, do que as pessoas que estão na ponta estão sonhando, estão querendo, estão desejando, elas não conseguem enxergar essas oportunidades. Enquanto aquela pessoa que está na ponta, de repente uma pessoa do cartório, percebe uma coisa, puxa, seria tão bom se isso acontecesse aqui para mim e para minha equipe, e isso se projeta, se ela se permitir e se a organização criar esses campos de cocriação, permitindo que a pessoa desenvolva aquela ideia e ofereça soluções para um problema que ela já tem e que a equipe dela tem, isso pode ser replicado e multiplicado. Isso aconteceu comigo lá no TJ. Quando eu cheguei no TJ em 2017, o meu plano já era teletrabalhar. Por quê? Porque eu estava me dedicando a essa parte. Eu tinha acabado meu mestrado, estava com esse projeto de treinamento corporativo. Ainda que eu estivesse na escola, eu estava muito mais ligado nessa questão do que eu queria fazer do que o que a escola queria que eu fizesse. Né? E eu falei, poxa, eu preciso ter tempo para dar aula. Para estar aqui, por exemplo, com vocês hoje de manhã e poder, se eu quiser fazer um curso à tarde, nesse dia eu não vou trabalhar para o tribunal, eu trabalho no outro dia e compenso as horas, tendo flexibilidade para poder usar meu tempo. E aí o que aconteceu? O teletrabalho estava começando a aparecer, ser incentivado, mas era muito difícil saber como é que ia medir produtividade do teletrabalhador, principalmente se o meu trabalho não era um trabalho repetitivo. Não eram atividades repetitivas como análise de processo. Porque eu poderia falar assim, eu distribuo 10 processos para cada um, você vai para casa, faz seus 10, devolve na semana seguinte, está tudo certo. Não, quando eu estou trabalhando com projetos de criação de ações educacionais, de cursos e de construção de plataformas de tecnologia para aprendizagem, isso não é tão trivial medir a produtividade. Aí eu levei uma ferramenta gratuita, que é a ferramenta que a gente usa hoje lá para gerenciar a nossa produtividade, gerenciar nossos projetos. Então isso é uma coisa que eu vou trazer aqui para vocês. E essa ferramenta começou com um grupo de 5 pessoas dentro da minha sessão. E aí, quando eles viram que isso funcionava, passou para a minha subsecretaria, a escola pegou, aí depois, quando a gente tratava os cursos para as outras áreas, elas viam a ferramenta, queriam também, e hoje tem um montão de gente usando ela. Então, esse modelo, né, da jornada aleatória, né, junto com a história principal e missões que são dadas para a gente, faz com que a gente precise, né, ter uma visão estratégica integrada de como as coisas acontecem, né? Por quê? Porque assim, não adianta mais a gente ter aquela visão, qual é o próximo passo, linear como era no River Raid. No jogo digital, a gente precisa estar olhando o mundo aberto e pensar de forma não só sistêmica, mas ecossistêmica. Então tem a jornada do cliente, visão digital, da liderança, para incentivar essa cultura digital. Né? A gente tem que entender esses ecossistemas de produtos e serviços que a gente tem, que pode disponibilizar, né? Que sistemas operacionais hoje que rodam, que não rodam, como é que isso funciona. Né? Então a gente tem que estar colado também com
o pessoal da TI dando esse suporte. Só que hoje em dia a TI ela está ficando cada vez mais inteligente. Então os sistemas e os insights tecnológicos e as próprias plataformas elas são quase um Lego. A gente já não precisa mais de tanta programação para construir as coisas. A gente pode brincar de Lego e ganhar isso dentro do meu projeto do mestrado. Eu fiz uma experiência dessa lá na época que eu estava gestor da internet e oferecendo plataformas tecnológicas e funcionalidades para as pessoas já brincarem de Lego já imediatamente. Então, em vez de você pensar assim, eu preciso de um portal, de uma solução que vai me levar 6 meses para poder desenvolver, não. Eu te dou isso aqui, em uma semana você começa a trabalhar. E vê aí como é que vai ser a próxima etapa. E aí essa agilidade, esses insights, né? E aí ainda mais, entrando por esse lado de hoje, a gente ter, né, uma capacidade de acumular e analisar dados de uma forma que nunca houve antes, né, isso propicia a gente pensar de forma diferente para poder gerar essa inovação contínua. Porque a partir do momento que a pessoa entende, né, esse mindset digital, que ele tem está relacionado à conectividade, está relacionado ao ecossistema, né, então a gente tem uma possibilidade, se eu tenho propósito e tenho abertura para fazer aquilo que eu quero fazer e que eu desejo fazer e que eu sou melhor no que eu faço, juntando pessoas na equipe que fazem o melhor deles e juntos nós, com autenticidade, singularidade, a gente se engaja. Então esse modelo de engajamento digital, ele só acontece quando a gente muda a forma de pensar. Por quê? Porque eu quero entregar o meu melhor, porque aquilo que, né, dentro da gestão de competências durante muito tempo, a gente fazia avaliação de gaps. Né? Então, quer dizer, o que eu preciso, o que está faltando para eu melhorar, para que eu possa alcançar um nível mínimo naquela competência que eu preciso ter para aquele cargo. E hoje em dia já não está se falando mais nisso. Hoje em dia a gente está falando em quê? Em você desenvolver naquilo que você é melhor e mais talentoso, e naquilo que você tem gap, traz alguém que é talentoso naquilo e compõe a equipe junto com você. E a equipe hoje ela não precisa ser mais interna só. Com esse nível de conectividade que a gente tem, a gente pode trazer os nossos próprios usuários, né, os alunos, os professores dentro de uma escola, né, as pessoas que estão interessadas, gente de qualquer lugar pode contribuir e pode trazer expertise e juntos, nesse modelo co-criativo, desenvolver coisas que a gente nem imaginava que podia. Né? Então, e além disso, o que acontece? Exatamente por conta de toda essa possibilidade, né, desse pensamento sistêmico, de um mundo de abundância de possibilidades. Antes era escassez, agora a gente está vendo abundância. A gente tem possibilidades também de ser abundante e diverso na forma de atuar. Então, uma hora eu posso estar atuando como gerente de um projeto, noutra hora eu posso estar como mentorado num programa, numa hora eu posso estar atuando como professor, noutra hora eu posso estar desenvolvendo uma plataforma tecnológica, desde que aquilo faça sentido para mim e que eu consiga desenvolver as competências necessárias para poder colaborar com a equipe. Então aqui, dentro desse jogo, você lembra como era o River Raid? Era um aviãozinho, você nem se colocava. Você não tinha nem possibilidade de ser diferente. Então era fácil, por exemplo, quem é você? Ah, eu sou o supervisor da seção tal. Quem é você? Eu sou o diretor, ou seja, eu estava dentro da caixinha. Hoje em dia não tem mais caixinha. Você não precisa estar mais dentro de caixinha nenhuma. Porque isso já não se enquadra, né, nesse mundo de possibilidades de atuação. E aí, a gente vem para a questão seguinte. Para atuar dessas formas tão diferentes e com problemas que a gente não sabe ainda quais são, as habilidades e ferramentas, elas vão ser desenvolvidas pós o problema. Elas não são desenvolvidas antes. Porque se eu não sei qual é o problema que eu vou resolver, como é que eu vou saber que habilidades e ferramentas que eu vou precisar para aquele problema? Então, enquanto no mundo River Raid a gente tinha uma previsibilidade grande e saber o seguinte, olha, o que eu preciso aprender, o que eu preciso saber, qual a ferramenta que eu tenho para realizar meu trabalho. Já estava pré-definido, já estava totalmente mapeado. Hoje em dia não. Por exemplo, se você quer fazer um seminário virtual, como é que o que você vai ter que aprender, o que você vai ter que saber
para fazer um seminário virtual? Não sei, mas a gente tem que fazer o seminário. Né? Agora, aí é um monte de coisas que a gente, só quando vê o problema, é que começa a desenvolver essas habilidades e ferramentas. Então mudou. Antes era uma coisa pré-definida, que a gente bastava ter um estudo prévio, que era assim que a gente pensava. A gente estudava e quando começava a trabalhar, a gente já tinha todas as ferramentas, ia melhorando a cada dia, né, no modelo de padronização, e pronto, seguia-se a carreira. Meu pai aposentou assim no Banco do Brasil, tranquilamente, e numa época que bancário ganhava muito bem. Né? Hoje em dia, depois que todos os sistemas abocanharam essa questão da memória procedural, né, os bancários não ganham tão bem e, ao mesmo tempo, eles são vendedores de serviço. Quer dizer, mudou completamente as habilidades e ferramentas que eles precisam para trabalhar hoje. E cada dia que passa, o digital provoca isso. Com a inteligência artificial, a gente que está acompanhando como é que a inteligência artificial funciona, principalmente na área judicial, aquelas 15, 20 pessoas de um gabinete não vão ser mais necessárias para minutar despacho, minutar sentença, minutar nada. Por quê? Porque a inteligência artificial já minuta tudo. O que a gente vai precisar é de gente para analisar caso a caso de uma forma mais humana. Mas essa parte da jurisprudência, né, de avaliar qual é como é que eu vou estruturar isso pela jurisprudência, pelo modo de decidir, isso a máquina já está fazendo, que é uma beleza, muito melhor do que a gente. Mas ela não sabe ainda entender o lado humano das coisas, e vai demorar para isso acontecer. Porque a cada problema você vai ter formas diferentes de agir, de pensar. Pode ter um método, sim, que vai te agilizar em termos de fases de um projeto, para ajudar todo mundo a estar na mesma página, mas a forma de resolver, ela vai aparecer ao longo do desenvolvimento. E aí entra essa questão, né, de como funciona aqui as novas competências, né, os skills e perfis que vão ser importantes para o mundo digital. E aí, quando a gente fala de digital, a gente não está falando só de tecnologia, porque a apropriação da tecnologia, que está aí muito disponível e muito intuitiva para ser apropriada e para ser utilizada, ela vai depender dessas questões de inteligência interpessoal humana, colaboração, comunicação, criatividade, pensamento crítico, empatia, né? Uma mentalidade de crescimento para você se adaptar a novas situações, ter resiliência, ou essa mentalidade mais ecossistêmica, mais global. Você tem que ter agilidade e aprender, e a desaprender, e a reaprender. Você tem que ter essa fluência digital, porque tudo hoje vai estar no digital, e principalmente essa questão dos dados, onde a percepção, a gente não precisa mais trabalhar só intuitivamente. A gente tem muita informação, muito dado, para a gente ter respostas mais assertivas, mais precisas, né, para a nossa audiência. E aí tem a regra de ouro do Skype. Enquanto lá eu me posicionava, né, no River Raid como o operador de um aviãozinho que estava lá e não tinha uma identidade minha ali própria, na regra de ouro do Skyrim, para mim, é jogar em primeira pessoa. Por quê? O jogo digital, você não tem essa diferenciação, né, de você e do seu cargo e da sua execução, do que você é profissionalmente, porque você também está nas redes sociais, as pessoas estão te vendo, então você é uma pessoa única e singular em todos os ambientes que você estiver. E isso tem um impacto muito grande também, porque aí jogar em primeira pessoa significa que você vai buscar sua autenticidade e sua singularidade. E quando você desenvolver o propósito para que isso você consiga alcançar em poucas, mas competências onde você realmente gosta e sabe que é bom naquilo, você vai se destacar, né, nessa busca aí de... Você vai saber matar aquele dragão e outra pessoa não vai saber matar o dragão. Por quê? Porque você precisa desenvolver suas próprias ferramentas, desenvolver as habilidades, porque o dragão não morre com qualquer bala. O dragão aqui, nesse caso aqui, ele tem uma mágica, tem um raio específico que foi desenvolvido, porque esse dragão é assim que se mata.
E aí, cada vez que dentro de uma equipe como essa, né, da escola, onde a gente pode realmente especializar, né, no sentido de... Porque durante quanto tempo, não sei se foi o caso de vocês, né, eu fui um especialista em generalidades. Né? Então, como é que tem que fazer? Faz aí, Lourenço, faz aí. Aí a gente ia fazendo aí um monte de coisa, muita coisa que a gente gostava, muita coisa que a gente não gostava, e fazia porque era necessário fazer. Ainda vai continuar muita coisa sendo dessa forma, mas você não fazia de uma forma ordinária, muitas vezes até medíocre, mediana. Não extraordinário. Porque quando eu falo, por exemplo, de mindset digital, meu olho brilha e eu quero fazer a melhor coisa do mundo. Quando eu não estou na minha área de atuação, onde eu me sinto realmente capaz e competente, interessado e engajado, eu faço. E aí qual é o resultado disso? O resultado é que a gente tem muito mais do mesmo naquilo que a gente não está se dedicando integralmente, no sentido de se colocar como pessoa, né, em primeira pessoa no que a gente faz. Então essa apresentação inicial que eu fiz, né, era para exatamente fazer uma diferenciação, até anotei aqui uns pontos aqui, uma diferenciação do jogo novo, das regras novas do jogo, que são o seguinte: ao invés de ferramentas prontas e habilidades já pré-concebidas, a gente precisa construir isso a partir do problema que nos são apresentados. Né? Ao invés de um pensamento linear e previsível, onde eu já tenho uma ideia do que virá a ser na próxima etapa, eu tenho que ter um pensamento sistêmico, ecossistêmico até, que aí eu vou explicar ao longo do caminho aqui, né, um pouco sobre ecossistemas, principalmente quando eu for falar de ecossistemas e plataformas. Né? Quando a gente falava no modelo tradicional, numa mentalidade de escassez, hoje a gente está falando em mentalidade de abundância, porque a gente tem abundância de soluções, abundância de conexões, abundância se a gente for pensar, por exemplo, como era difícil a gente imaginar, sei lá, 7 anos atrás, quando eu comprei o primeiro equipamento lá do Tribunal do Rio, o equipamento de videoconferência, a fortuna que era e a dificuldade que era para você se conectar, isso tem 7 anos, que era uma coisa complicada, era caro, eu precisava ter software instalado num lugar, software no outro. Hoje não, hoje a gente entra aqui, num instante, a gente está se conectando. Né? Quando a gente pensa no mundo Skyrim, né, desculpa, no mundo River Raid, de padrões impostos, que era a nossa linha de produção, que nosso modelo de aprendizagem era um modelo de aprendizagem de linha de produção, onde os padrões eram impostos para quem vai consumir, e hoje a gente está completamente diferente, que os padrões, eles na verdade, eles trabalham com a customização de acordo com quem vai receber. Eu posso receber do jeito que eu quiser, porque se eu não achar aqui, eu clico ali e recebo do jeito que eu quero. Então, se a minha escola não me oferecer aquilo que eu quero aprender, eu vou para outra escola e aprendo facilmente. Né? Então, assim, qual a representatividade que a gente tem hoje de realmente ajudar as pessoas a aprenderem o que elas precisam? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Durante muito tempo, a evolução era incremental. Então, era aquela ideia de passar de fase. Cada fase ficava um pouquinho mais difícil, mas era previsível, tinha já, né, as regras que a gente sabia que a gente tinha que cumprir, evoluía um pouco mais, devagarzinho. Hoje não, hoje tem disrupção em tudo quanto é lado. Hoje a gente vive o tempo todo mudanças exponenciais. E cada vez mais vai ser isso. Então é a inteligência artificial, que agora já tá nos carros, já está na fazenda, já está em tudo quanto é lugar, já está nos bots. Ontem, eu li uma matéria falando sobre um algoritmo que contrata e demite pessoas. E isso já está acontecendo. Os algoritmos de inteligência artificial já demitiu uma pessoa. E eles ajudam a contratar. Né? Outra coisa, é essa questão da memória. Né? Então, quando a gente trabalhava no tradicional, a memória era muito importante.
Agora que você tem 97% da informação do mundo publicada na internet, o que é importante é a pesquisa e experimentação. Não é mais a memória. Qualquer coisa que eu quero aprender tem no YouTube. Qualquer coisa. E eu não preciso fazer um curso de Excel para resolver um problema de Excel que eu tenha na hora que eu esteja trabalhando. Eu posso falar assim, eu quero saber como é que eu faço esse probleminha de Excel e eu acho um videozinho de 3 minutos que me mostra como eu tenho que fazer. Então eu já não preciso ter um conhecimento de Excel fundamental e avançado, porque basicamente eu só vou usar conhecimentos avançados em um ou outro caso, e nesse momento, ao invés de eu ter isso na memória, eu pesquiso para saber como é que funciona. E é num instante, em 5 minutos eu resolvo. Né? Então essa é a questão da memória e da pesquisa. Método de execução ou de interação. É isso que a gente vai ver nesse curso. A ideia é o método de interação, não de execução. A forma de execução a gente vai descobrir a partir do problema que a gente vai avaliar, do público-alvo, do tipo de pessoa que a gente vai atender. Então é completamente voltado, né, nesse que é o lema do Design Thinking, centrado em quem vai receber a solução. Não como a gente fez a vida toda, o meu serviço é assim. Você quer, pega, se não quiser, se vira. Não é mais assim. A gente agora está trabalhando centrado em quem vai receber. Né? E aí, nesse modelo, comando e controle já não faz mais sentido. Por quê? Se o que o problema que chega não é um problema conhecido e a gente ainda vai ter que desenvolver as habilidades e montar equipes e ferramentas para resolver o problema, qual é o papel do líder? Não é mais comandar e dizer como é que tem que ser feito, e sim orquestrar e viabilizar que uma equipe autogerida possa desenvolver o problema, desenvolver o projeto. Então a autogestão, ela vem como uma coisa totalmente diferente, e aí o gestor, que estava acostumado a saber como resolver, já não está mais sabendo como resolver. Não tem mais como saber, por experiências passadas, de problemas que ele não conhece. E ele precisa, então, dar à equipe, né, essa possibilidade dela ser mais autônoma, dela se autogerir, dela buscar essas soluções, ser mais inovadores. Então ele tem que correr um pouco mais de risco, coisa que gestor público não gosta de correr risco. Mas para você inovar, né, e para você criar coisas novas, o risco está implícito. Então, ao invés dele ser avesso ao risco, ele vai ter que gerir riscos. E todos nós vamos ter que trabalhar nessa forma, porque tecnologias, elas são baseadas em possibilidades, não é uma ciência exata. Então são possibilidades de funcionar e possibilidades de não funcionar. E, por fim, não tem receita pronta. A gente vai ser mais alquimista daqui para frente do que aplicar receitas prontas para resolver os problemas. E isso exige, então, né, que a gente não se comporte mais como uma peça de uma engrenagem. Que a gente consiga desenvolver a nossa autenticidade, a nossa singularidade e consiga se posicionar para realmente atuar de forma a colaborar na solução dos problemas. Então, esse primeiro contato que eu queria com vocês, eu queria falar sobre essas diferenças do que é pensar digital, do que é mentalidade digital, do que é trabalhar no digital, que passa muito distante de simplesmente se apropriar de novas tecnologias. O grupo aqui, por isso que é um ambiente de cocriação, eu vou passar algumas coisas, obviamente, né? Eu tenho compartilhar algumas experiências, mas é a partir da experiência do grupo que o trabalho vai se desenvolver.